Bom, você veja, uma das especialidades dessa turma é pegar uma palavra e transformar numa metáfora, numa hipérbole, e em seguida impor o sentido figurado como se fosse sentido literal. Então, se o sujeito está falando alguma coisa contra você, você o xinga de terrorista, né? Embora ele não tenha aplicado não tenha praticado nenhum ato terrorista e esteja completamente fora da definição de terrorismo. Mas você usa aquela palavra como xingamento e depois aquilo passa a virar a definição do sujeito. Então você ser um conservador cristão é terrorismo. E é exatamente isso que estão querendo fazer. Daqui a pouco eu vou dar mais notícias, você vai ver que a criminalização do conservadorismo é uma coisa patente aqui, nesse governo. Né? E eles usam isso o tempo todo. Você vê, até às vezes mencionei alguma coisa no estilo característico do Frei Beto, no estilo do Emir Sader. Quer dizer, confundir sentido literal e figurado e dar um sentido, dar uma acepção de termo rigoroso, literal, ao que é uma figura de linguagem, isso é a marca característica do estilo desses caras, é a marca característica do estilo mentiroso. Essa semana quem usou isso foi o vice-presidente Joe Biden. Quer saber quem é o Joe Biden? Bom, veja, Joe Biden é o cara que ele cobra aluguel dos guarda-costas que a CIA pôs para tomar conta dele. Ele pôs os caras lá numa cabaninha e cobra aluguel, a CIA paga aluguel para ele para tomar conta dele. O que você acha de um cara desse? Mas isso é característico de certas épocas de confusão e crise, onde o rebotalho, aquilo que está no fundo da sociedade, pessoas das quais você jamais deveria ter ouvido falar, de repente adquirem uma importância. Você vê de onde apareceu Joseph Stalin. Joseph Stalin era assaltante de trem, meu Deus do céu. De repente ele é o chefão. Da onde apareceu Hitler? Era um cabo de exército, né? Um cara totalmente fracassado na vida, que vivia no albergue. De repente o cara é primeiro-ministro. Então nessas épocas de confusão, né, a merda que está no fundo toda sobe à superfície, se torna visível e adquire um brilho extraordinário, né? Então é claro que o seu Lula não tem capacidade de ser gerente de um posto de gasolina, tá certo? Dona Dilma é aquela senhora que diz que leu um livro muito interessante, um livro que a emocionou profundamente, mas que ela não conseguia lembrar o título. É o único livro que ela leu na vida, tá certo? Então é que nem naquele programa, antigamente tinha um programa de auditório, lá uns cantores, né, amadores, e cantaram tão mal que o apresentador falou: pô, vocês são uns analfabetos, aposto que nunca leram um livro na vida. Os caras: não, eu li um livro. Que livro o senhor leu? Mickey vai à Disneylândia. É sério. Então, aliás, aqui, esta semana, teve aqui, veja aqui, eu recebi aqui um protesto indignado de um editor contra mim. Eu vou ler aqui para vocês. Aqui, ó. Protesto do editor furibundo contra o Olavo de Carvalho. Quem acompanhou ontem à noite, quer dizer, semana passada, o Trout Speak, programa de rádio semanal, escutou da boca do ilustre filósofo a respeito de uma exposição na ABL sobre o José Guilherme Melchior, organizado por Zé Mário Pereira, dono da Top Books, que o mesmo Zé Mário é o único editor culto do Brasil. Os outros só leem Tio Patinhas. Daí diz ele: ainda que imberbe e novo na praça, posso me considerar um editor. E como tal, digo que a afirmação do filósofo não pode ser uma calúnia. Da minha parte, posso dizer que sou leitor fiel do Fantasma, do Tex e, sobretudo, do Tintim. Portanto, não é verdade que nós, editores, só leamos Tio Patinhas. Está aqui, assinado José Loureiro de Souza Filho. Então, agora, aí no Brasil, diz que agora o comandante do Exército, General Enzo Martins Peri, está sob suspeita de corrupção e está sendo investigado. Ora, das duas, uma. Ou isso é mais um truque, né? Mais uma montagem para desmoralizar as Forças Armadas, ou o cara está metido na treta mesmo. As duas coisas são horríveis. E as duas coisas seriam sintoma da situação atual, né, do Brasil. Quer dizer, se os generais já começaram a roubar, então, olha, mudou muito, porque no regime militar não houve um único caso de corrupção comprovado que envolvesse qualquer oficial superior das Forças Armadas. Nem um único caso, prestem bem atenção, durante 20 anos. Então os milicos podiam ter o defeito que tivesse, mas não roubavam.
o Marechal Castelo Branco, contra o qual eu tenho mil coisas a alegar, ele não deixava comprar assim, uma aspirina para ele com o dinheiro do governo. Ele tirava do seu próprio bolso. Tá certo? O Coronel Mário Andreasa, que era ministro das Obras Públicas, todo mundo dizia, não, ele está metendo a mão, está roubando pra caramba. Quando o sujeito morreu, a família não tinha dinheiro para enterrar o homem. Né? Então, foram 20 anos de administração honrada, honesta. Isso acabou. Tem alguém aqui que me pergunta depois, quando começou a corrupção no Brasil? Ela é endêmica. Eu digo, não, não é endêmica não, meu filho. Isso aí começou com a volta daquela putada esquerdista toda que estava na Europa e nos Estados Unidos. Né? A hora que voltou aí, né, Leonel Brizola, né? Olha, eu naquela época eu conheci um sujeito, eu não lembro o nome dele, tá certo? Que tinha vindo da Alemanha Oriental e estava lá com uma pistola automática, dizendo que era para matar o Brizola. Tinha ordens de matar o Brizola. Porque o pessoal da Alemanha Oriental tinha dado uma grana para o Brizola receber os exilados que voltavam, e o Brizola tinha usado na sua campanha eleitoral. Eu não sei se a acusação é verdadeira, eu estou vendendo peixe pelo preço que comprei. E o cara estava lá com ordem de matar o Brizola. Eu sei que depois veio a contra-ordem e o cara voltou para a Alemanha Oriental e nunca mais soube dele. Eu nem lembro do nome do desgraçado, mas que eu vi isso, eu vi. Então você vê como era o ambiente no meio dessa gente. Depois que essa turma subiu ao poder, e muitos subiram na base de acusações de corrupção feita contra terceiro, vocês ainda devem se lembrar do desempenho maravilhoso do seu Zé Dirceu, do seu Aloysio Mercadante nas famosas CPIs, acusando Deus e o mundo. Então logo eles subiram ao poder, eles se revelaram muito pior do que aqueles que eles acusavam. Quer dizer, o que seria a corrupção total das empreiteiras, supondo que fosse verdadeiro, comparado com o mensalão? É nada. Né? Então, a origem da corrupção no Brasil, meu filho, é muito recente. Né? Por exemplo, você vê, no tempo do Império, estuda a história do Império, você não vai ver um caso de corrupção. Não tem nada. O imperador era o homem mais honesto que tinha no país, porra. E quando você vê os homens que ocupavam os altos postos na política, né? Lê o texto do Machado de Assis, O Velho Senado, que é um clássico da língua portuguesa. Você vai ver o que era aquela gente. Quer dizer, não dá para você comparar, é outro país, porra. Hã? Então não vem dizer que o brasileiro é corrupto por natureza, sempre foi assim. Fala, não. Ou há períodos em que você tem a grande roubalheira. No período colonial tinha muita roubalheira. Durante o Império a coisa melhorou muito, sobretudo no Segundo Império. Praticamente acabou a corrupção nas altas esferas. Depois, com a República, voltou aos poucos, foi crescendo. Mas mesmo assim, não se compara. Se você pegar qual é a corrupção que havia no governo Getúlio Vargas, bom, havia um pouquinho, mas sob controle. A coisa virou uma apoteose com o retorno dos esquerdistas que tinham sido banidos pelo regime de 64, que deviam ter continuado banidos para sempre, eternamente. A cassação de direitos políticos dessa gente tinha que ser eterna. Por quê? Porque a gente já sabia que os caras voltando no poder ia começar toda a roubalheira de novo. Como de fato começou e alcançou níveis que se comparam aos da Rússia. Eu acho que só tem mais do que o Brasil, só na Rússia. Né? Então, agora aqui, veja você, né? 20 anos atrás, eu pegava esse pessoal, vamos dizer, empresariado, líderes empresariais, políticos, líderes militares, e dizia o seguinte: nos Estados Unidos, o movimento conservador adquiriu força, sobretudo através dos think tanks, que eram grupos assim de grandes intelectuais altamente qualificados, que faziam análises e discutiam os problemas nacionais e internacionais e forneciam subsídios para os políticos. Né? E foi com isso que o movimento conservador cresceu. Então vocês precisam urgentemente montar uns think tanks aqui. Né? Vocês parem de gastar dinheiro com bobagem, vocês, né, parem de comprar besteira em Miami, né, parem de hospedar as pessoas em hotel de 5 estrelas, né, parem de comprar carro importado todo ano e montem uns think tanks. Dinheiro para isso não faltava. Bom, é a mesma coisa que falar com uma porta. Uma porta tem uma sensibilidade humana extraordinária comparado com essas pessoas. Né? A porta às vezes até fala sim, senhor. Né? Mas esses camaradas, nada. E eu insistia, implorava, explicava, falava, isso aí é urgente, isso é necessário. Bom, passaram 20 anos, ninguém fez porra nenhuma. Agora, olha aqui,
aparece na Folha de São Paulo, né, Nelson de Sá, dizendo: o Brasil carece de uma rede vibrante de think tanks ou centros de pensamento que subsidiam e ajudam a direcionar a política externa dos Estados Unidos. Pá, 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 pá. O ex-chanceler Celso Amorim diz que não há influência diretamente perceptível dos nossos embrionários think tanks na política externa. Né? Márcio Portman, presidente do IPEA, frisa que o Instituto criou há 3 anos uma divisão de relações internacionais, ampliou seus quadros, mas ainda está pequenininho. Então, olha aqui, veja, o pessoal da direita, conservadores, podiam ter feito isso, não fizeram. Agora está aí essa putada da esquerda que tem todo o dinheiro do governo para fazer quantos think tanks eles quiserem, tá certo? E pisar em cima das suas cabeças, seus burros, tá entendendo? Quer dizer, burros, covardes e ineptos. Olha, o número de bons conselhos que eu já dei e que foram jogados no lixo e depois a gente vê as consequências. Por exemplo, eu sempre não tinha contato com o pessoal liberal empresarial, dizia: vocês precisam criar boas relações com os militares. Né? Acho que eu já contei essa história aqui. Daí um dia estou eu lá no Fórum da Liberdade, no Rio Grande do Sul, e o presidente do Instituto Liberal, o professor Og Lemes, sobe no palanque e diz: nós precisamos fechar as Forças Armadas porque elas não servem para nada. Eu falei: bom, então agora o diálogo foi para as picas definitivamente, tá certo? E eu simplesmente me dá o meu boneco, eu vou embora, eu desisto. Quer dizer, é impossível mostrar algo da realidade para essas pessoas. Então, o diálogo com os militares, os think tanks e várias outras sugestões que eu dei, é a mesma coisa, Rifat, é que nós vamos falar com uma porta. Então, esse pessoal está se fudendo hoje, merece. Né? Olha aqui, até... Vira aqui. O presidente do think tank Inter-American Dialogue, que é o think tank do Partido Democrata, associado à fundação do Foro de São Paulo. Agora, Peter Hakim está dizendo que ele também está incentivando a criação de think tanks no Brasil. Falou: o único think tank que tem é o Foro de São Paulo, meu filho. É o maior think tank do mundo. Né? E você ainda quer mais? Pior ainda, aqui, ó. Em entrevista à Folha, Zhou Jiwei, secretário do Centro de Estudos Brasileiros da Academia Chinesa de Ciências Sociais, também diz que tem que ter think tank no Brasil. Diz que até o governo da China agora quer fazer think tank no Brasil. Puta que pariu. Escuta, e o pessoal não quer que eu use palavrão. O que quer que eu diga diante disso? Né? Como é... Quer dizer, eu devo fazer um comentário educado sobre uma coisa dessa? Que a coisa é um escândalo, uma prova da total falta de inteligência dos nossos líderes liberais, conservadores, todo o pessoal da direita.